Sugestão de vídeo: Fahrenheit contra o Rei Escarlate. Essa é a boa de hoje. A batalha entre a Fahrenheit, Augusto Aurora e o Rei Escarlate é um dos temas mais comentados aqui no canal. Agora, levando em consideração o universo SCP Foundation, seria uma luta fascinante entre dois seres extremamente poderosos e com origens misteriosas. Ambos os personagens possuem então habilidades e conhecimentos além do comum, o que torna então difícil prever o resultado dessa batalha. Então vamos então analisar os feitos de cada um e explorar então como a luta poderia sequer desenrolar. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Fahrenheit, Augusto Aurora é um ser transcendental, capaz de manipular a história e a realidade ao seu bel prazer. Ela possui então conhecimento sobre então suas possibilidades e histórias do multiverso, o que então torna então uma força formidável, e ela, a Fahrenheit, tem então a capacidade então de reescrever eventos e criar diferentes linhas do tempo, além de também controlar a magia e poderes sobrenaturais. O Rei Escarlate, por sua vez, ele é um ser enigmático, imensamente poderoso, proveniente do próprio universo SCP Foundation. Pouco se sabe sobre ele, as suas origens, também recursos, mas ele é conhecido por ser uma entidade divina da destruição. Rei Escarlate, ele possui então uma força sobre-humana, habilidades mágicas avançadas e também uma liderança implacável como um mal maior. A batalha entre a Fahrenheit e o Rei Escarlate seria uma luta, de poderes cósmicos e manipulação de realidade ao nível muito alto, mas também de mistérios e surpresas também. Por quê? Porque a Fahrenheit, ela usaria a sua capacidade de reescrever a história e moldar a realidade para poder tentar subjugar o Rei Escarlate, enquanto então ele aproveitaria a sua força e também magia para poder resistir aos ataques dela. No universo SCP Foundation, o conhecimento ela é uma arma muito poderosa. Fahrenheit, com sua compreensão das possibilidades e eventos também do multiverso, poderia então tentar explorar as fraquezas desconhecidas do próprio Rei Escarlate ou manipular eventos para sua vantagem. Por outro lado, o Rei Escarlate, ele pode ter segredos e habilidades ocultas que poderiam então surpreender e derrotar a Fahrenheit. Determinar um vencedor claro nessa batalha, ela é extremamente complicado. Considerando então as incógnitas em torno de poderes e limitações de ambos os personagens, no contexto do universo SCP Foundation, seria uma luta de proporções épicas e cheia de reviravoltas imprevisíveis. O Rei Escarlate, por exemplo, ele já então dominou e consumiu todos os deuses anciões inferiores. Ele também então podia lutar contra a morte dos irmãos mortes e destruir então a própria Noosfera. A Noosfera é uma hierarquia infinita de conceitos platônicos. Os irmãos mortos, para ter uma noção aqui, os irmãos mortos muito poderosos, criaram então os deuses anciões inferiores e o vazio ou o céu também. Abre aspas. O mais velho se levantou e se elevou sobre os seus irmãos. Seu semblante era tão escuro quanto o vazio do seu nascimento e suas vestes tão brancas quanto o mesmo. Acima da sua cabeça, sombras giravam nas abobadas escuras do próprio céu. Os primeiros dos deuses anciões chutou o seu ventre, e da mesma forma, no abismo sob os seus pés, eles nadaram. A árvore cresceu alta e larga, brilhou e cantou alto. Venham, irmãos, o ancião disse, vamos para os nossos salões e residimos lá. Uma grande obra nos espera. Houve um acordo entre o grande e o pequeno, e os três irmãos passaram da luz da árvore para a sombra. Mais tarde, houve então um clique de saltos sensatos e uma mulher saiu da escuridão. Ela contemplou a árvore por um momento, antes de entrar em sua luz e ir além. A árvore cresceu forte, e as abobadas do céu e as profundezas do abismo adderam à luz. Foi assim que surgiu então a criação. Fecha aspas. Os deuses anciões inferiores que o Rei Escarlate já chegou a consumir, cada um deles contém então inúmeros reinos. O abismo está então acima da origem, que contém então conceitos budistas e também taoístas. Assim como também o céu está acima dele. O abismo transcende então a árvore do conhecimento, cujo então a mesma árvore do conhecimento que contém então bolhas fantasmas infinitas. As bolhas fantasmas contêm então uma hierarquia infinita de metaversos com uma camada inacessível no topo que contém então os autores. A árvore do conhecimento é maior do que a árvore da vida, por exemplo, que contém então infinitos metaversos em cada uma das suas vertentes. E como comparação, um metaverso contém então um multiverso infinito. No topo de cada metaverso existe então uma vida após a morte que o transcende, existindo então vidas após a morte em uma hierarquia infinita também. Cada multiverso ele é infinito em camadas, com infinitos universos em cada camada, onde cada momento é um multiverso que cria então infinitos e mais universos, e cada multiverso é apenas uma fração infinitesimal de um próprio multiverso maior.
Um único universo contém então dimensões espaciais infinitas, ossos metafísicos, conceitos platônicos e loops fractais, de mundos dentro de mundos. E como comparação, como citei antes, como os deuses anciões inferiores, a mera existência dos deuses anciões inferiores ameaça tudo isso que eu falei agora. Exemplo, McHenry poderia então destruir conjuntos inteiros de infinitos com seu próprio martelo. Ele incorpora então o próprio conceito da narrativa. Como comparação com a Fahrenheit, no universo SCP existem então inúmeros personagens que mexem com a narrativa. Um deles, por exemplo, é a SCP-2747. O SCP-2747 tem o poder então de ascensão narrativa. Ela pode então existir em toda e qualquer narrativa no multiverso e, eventualmente, até mesmo acima da própria narrativa principal da Fundação. E lembre-se então que não existe somente uma narrativa no universo SCP, não, mas sim infinitas narrativas, uma sobrepondo a outra. O Rei Escarlate existe então com uma ideia e como uma forma verdadeira que está muito além do que muitos personagens da Fundação é capaz de compreender. O Rei Escarlate ele representa então a encarnação do demônio Escarlate, Scarlet Demon. Ele também é a personificação de todas as emoções negativas e a fonte das contradições na trama. Ele é como se fosse então um aspecto do próprio True Autor, o cara mais poderoso do verso de SCP. A sua presença pode até mesmo corromper a árvore, também destruir a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento é o local de nascimento de todas as criações, que também conecta toda a existência. Ele até mesmo queimou a biblioteca, o local que contém então a estrutura para tudo. Rei Escarlate ele sobreviveu a uma força poderosa enviada pelo próprio All Might, que recomendo bastante vocês verem esse vídeo que eu fiz aqui falando então quão poderoso é o Rei Escarlate, que vai ajudar bastante para o entendimento do quão poderoso é o Rei Escarlate. Muitos argumentos a favor da Fahrenheit dizem o seguinte: mas a Fahrenheit vence porque ela é uma entidade transcendente, ela controla todas as histórias e contos de mundos inferiores, o que é 99% de todo o universo de Maníaco. Bom, sim, esse argumento está parcialmente correto. Parcialmente por quê? Porque realmente ela controla tudo. Sim, ela é a verdadeira The Creator, tá no topo, beleza. Mas pensa comigo, falar que ela vence o Rei Escarlate só porque ela controla 99% do seu verso é um argumento completo? Um argumento recheado de muito embasamento? Olha, eu discordo de quem fala isso, mas vamos lá. A vida e após a morte em um Maníaco são consistentemente tratadas como existência e não existência, dando então a entender que todos têm então uma verdadeira regeneração divina, pois todos podem então se regenerar das profundezas do próprio esquecimento. O metamundo é a segunda maior realidade da Terra Dourada. Seria então algo como a própria Okijima, até que a Tsubasa revelou ser muito mais do que isso. Esse local é onde então residem então todos os metamundos ou metaseres. É conhecido então por abranger vários mundos metafísicos. Nesse local, todos os mundos inferiores podem ser vistos como um tabuleiro de xadrez, ou podem então se manifestar aqui na forma de um cristal, incluindo então fragmentos. Nesse mundo, os conceitos não têm sentido. No metaser, mesmo a morte e a inexistência também não têm. Se eles pararem de pensar, eles vão morrer e serão então apagados da existência. Só que para os seres de um Maníaco, isso é irrelevante. Por quê? Porque a maioria das entidades, e eu digo isso não só a Fahrenheit, mas como também as Bruxas Voyage, outros também, o que eles mais querem é algo interessante. Eles querem algo para se preocupar. Eles querem uma ocupação para não ficar entediado. Então você tem então a Fahrenheit, que manipula, controla, destrói e está acima das narrativas infinitas de um Maníaco. E coloca contra o Rei Escarlate, cuja sua existência não pode ser apagada ou afetada completamente, porque ele é a representação de algo negativo. Ele é um aspecto do próprio autor supremo ou superior do universo SCP, cujo escreve e também cria diversas ficções inferiores a ele. Ele reside então no próprio universo Prime, um topo limite da onde um único ser pode estar. O Rei Escarlate até teve as suas derrotas em algumas batalhas contra alguns SCPs, mas nem sequer era o verdadeiro Rei Escarlate, mas sim uma parte dele, ou pelo menos era o que poderíamos então imaginar que fosse, pois o Scarlet Demon mostra que ele é como se fosse um lápis escrevendo algo para o próprio autor. A Fahrenheit, até como citei agora há pouco, pode controlar histórias e também narrativas, pois a cada camada no próprio universo de um Maníaco, uma vê a outra como uma mera ficção, e a Fahrenheit vê as que estão abaixo dela como uma mera ficção. Eu diria que essa luta seria um entretenimento para o Rei Escarlate e também para a própria Fahrenheit, porque pela primeira vez ela teria alguém do nível dela, ou pelo menos que ela ache que é do nível dela, para poder tentar manipular ou controlar tudo. No mesmo
momento que ela tentasse mudar algo, o Rei Escarlate ele iria voltar. Essa discussão de quem vence está mais ligada do tamanho da própria cosmologia de Uminico e SCP do que necessariamente dos dois personagens. Assim que você entende quem é o Scarlet Demon, o True Autor, o universo em geral de SCP, você consegue entender que, em tamanho, ele é maior que o Uminico. E para isso, vocês precisam então ver esse vídeo que eu fiz também do True Autor aqui no canal. Contém então muita informação extra. Imagine que nossas ficções são então 50% reais, influenciado então pelo livre arbítrio, e 50% de ficção influenciado pela própria intenção do autor. Nosso mundo, o mundo real, ele é 75% real, influenciado pelo próprio livre arbítrio, e 25% ficção, influenciado então pela intenção do autor. Então vocês sabem a diferença de que um autor ele tem basicamente controle de tudo, ele pode criar tudo, ele pode fazer tudo, não só um autor ou ao narrador também. E é isso que o SCP fornece aos seus usuários. O autor ele pode também fazer qualquer coisa que ele quiser, e ele usa então seus aspectos, avatares ou porta-vozes para fazer tudo o que o autor quiser. E o Scarlet Demon ele é um desses porta-vozes, né? Eu diria que o Scarlet Demon ele é superior ao SCP-3812, cujo o mesmo SCP-3812 ele é superior a Fahrenheit, me baseando nesse duelo que eu fiz do SCP-3812 contra a Fahrenheit. O Rei Escarlate ele é tão quebrado que ele contém então diversos hacks. E seu nível de inexistência não é nada normal, não é inexistência conceitual, nem inexistência narrativa, é literalmente inexistente, é um nível que desafia ambos por uma margem incomparável, tornando então apenas uma ideia de interação. Dessa forma, a minha opinião é que a batalha entre a Fahrenheit contra o Rei Escarlate terminaria com uma vitória do Rei Escarlate, justamente porque não tem como a Fahrenheit vencer a verdadeira forma do Rei Escarlate. Eu diria que até mesmo o Rei Escarlate, sem ser o seu verdadeiro eu, ele também conseguiria vencer. Pense comigo, imagine que a Fahrenheit fosse a maior baleia do planeta. Imagine então agora que o Rei Escarlate seria o oceano inteiro. E para a baleia existir, ter como a forma de vida, ela precisa de quê? De água, né? Precisa do oceano ali para poder viver. É basicamente essa analogia entre o Rei Escarlate e a Fahrenheit. O tamanho, a proporção que os dois estão, em não só nos seus universos específicos, mas como também em poder e feitos, tudo no modo geral. É importante também ressaltar que essa é apenas uma interpretação e também uma opinião pessoal minha, né? Considerando também que existem então muitas coisas a serem então comparadas. No universo da Fundação SCP, o desconhecido e também imprevisível são elementos centrais, cara. O que direciona também adiciona um nível extra de complexidade a essa batalha também. O Rei Escarlate conseguiria então vencer essa batalha contra a Fahrenheit. Mas e você? Concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveite, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo também para os seus amigos, naquele grupo de WhatsApp, Discord, enfim. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.